Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Quimicamente Falando, eu sou o professor Jonatas e hoje daremos aí seguimento à resolução do caderno do aluno de terceira série, dando início à atividade de número 2, beleza? Então se você não assistiu às aulas anteriores, acesse o link na descrição e assista, porque a atividade 1 e a 2, de alguma forma elas vão se relacionar, beleza? Abrindo o nosso caderno na página 43, está no finalzinho da página 43, a atividade 2 tem como tema neutralização, eletrólise e usos da água do mar, e já se inicia aí com uma atividade 2A, colocando 7 questões, tá? 7 situações aí de conhecimentos prévios, que você vai fazer a leitura e vai propor uma hipótese, tá? De acordo com o que você acredita, com os conhecimentos que você já tem, beleza? Você faça a leitura, propõe uma solução, é importante que você não pesquise na internet, e assim que você fizer o registro dessas 7 questões, que você retorne aqui para a gente dar seguimento à nossa aula. Bom, então imaginando que você tenha feito, né, a resolução dessas 7 questões, é importante que você entenda que a atividade 2B ia propor uma discussão. Então a gente ia pontuar na sala, né? Quem respondeu a 1, respondeu a 2, iria socializar de alguma forma, mas nesse momento a gente não tem como desenvolver isso, tá bom? Então, você pode estar interagindo via WhatsApp, nos grupos aí das salas, não há problema algum. Seria interessante que vocês socializassem entre vocês, beleza? Mas para nós, pessoal, a gente dá início mesmo, né, trabalhando com um conceito aqui, na atividade 2C, que é sugerido para que a gente faça análise desse texto, Reações de Neutralização, tá? É um link do site Brasil Escola. Eu vou colocar o link aí na descrição do vídeo para vocês, é essa matéria aqui, tá? Que vai falar sobre reações de neutralização, vai dar alguns exemplos de equação, que é inclusive o que a gente vai trabalhar hoje. E através da análise deste material, a apostila coloca para nós o seguinte, tá? Ele pede para você responder 3 questões. O que acontece na reação de neutralização? Quais são os produtos formados na reação de neutralização, que inclusive vai ser algo que eu vou dar bastante foco na aula de hoje, né? E como o antiácido age no estômago, beleza? Só que assim, pessoal, como que eu vou resolver trabalhar a atividade 2C com você? Eu até vou deixar esse texto como material de apoio para você fazer a leitura, mas eu escolhi, né, trabalhar em 2 pontos. Então, no primeiro momento, a gente vai entender o que é uma reação de neutralização, e no segundo ponto, nós vamos analisar os produtos, que é basicamente o que eu vou cobrar muito de vocês na atividade do Google Class, tá? E para entender o que é uma reação de neutralização, basta a gente analisar uma escala de pH de forma simples, pessoal, não tem muito segredo nisso aqui. Por exemplo, imagina que isso aqui seja uma gangorra. Então eu tenho um assento aqui à minha esquerda e outro aqui à minha direita, beleza? E como uma gangorra, nós temos o centro, que é o eixo central dela, certo? Que é o que tende a equilibrar ela. Se eu coloco uma pessoa sentada somente desse lado, ela vai pender para esse lado, nesse caso aqui para a minha esquerda. Ou seja, se eu tenho um meio que só tem uma substância ácida, esse meio vai ser ácido. Se eu coloco, né, uma pessoa somente sentada aqui do lado direito, né, e não coloco ninguém aqui na esquerda, eu vou pender somente para o lado direito. Então, se eu tenho, por exemplo, um meio que só tem uma substância básica, esse meio tende a ser básico. Como que eu faço para equilibrar essa balança, essa gangorra? Basta eu colocar pessoas sentadas dos dois lados, né, que aí eu vou ter uma tendência em equilibrar. Então, o que dá para a gente entender como reação de neutralização? Né? É um meio de se neutralizar algo, né, deixar aí o pH de um sistema neutro. Então, se eu posso até ter uma substância ácida, um meio que é ácido, mas dá para eu neutralizar. Como? Adicionando uma substância que equilibre essa escala, que nesse caso seria o quê? Uma substância básica. Ou vice-versa. Eu posso ter um meio básico e neutralizar esse meio adicionando um ácido. É até interessante a gente fazer uma análise aqui, tá, de exercícios, que o vestibular trabalha bastante com pH do solo e pH da água, né? Ele sempre propõe assim, ó, dado o tratamento do solo, da água, pensando no pH 5, né? Qual é a substância que você pode utilizar para diminuir a acidez? Então você sempre, peraí, se o pH da água ou do solo é ácido, eu vou procurar uma substância que diminua essa acidez, ou seja, uma substância que seja básica, tá? Porque se eu penso num ácido, posso até estar diluindo ali, mas ainda vai continuar ácido. Se eu penso numa substância neutra, ela não vai interferir. Então, o que neutralizaria uma substância ácida? Uma substância básica e vice-versa, tá? O que neutralizaria uma substância básica seria uma substância ácida, beleza? Então, o conceito de neutralização é isso, tá? Misturar substâncias ácidas e básicas a fim de neutralizar o meio, beleza? Pessoal, eu acho que a definição é simples, não tem por que ficar discutindo muito a respeito disso. E agora nós vamos para a análise de uma reação de neutralização, que é justamente para observar, né, a substância ácida, a substância básica, e de que forma uma substância ácida e básica se neutraliza, né? Que produtos que eu formo que não vão interferir mais nem na acidez ou na basicidade de um meio, beleza?
Então, para começar a nossa análise aqui da nossa reação, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: essa reação de fato é uma reação de neutralização? Então, o que você vai me responder? Bom, professor, reação de neutralização é entre ácido e base. Então, eu tenho que ter um ácido e uma base. Então, todas as equações que eu te der lá no Google Class, a primeira coisa que você vai fazer é identificar o ácido e a base. E analisando essas substâncias que eu tenho aqui, né, eu tenho o ácido clorídrico e o hidróxido de magnésio, eu preciso identificar quem vai ser o meu ácido e quem vai ser a minha base. Lembrando que ácido é H+, e base é OH-. Mas eu não enxergo nem o H+, nem o OH-. Por quê? Porque esses íons só vão aparecer para mim quando essa substância estiver em água. Então a primeira coisa que precisa acontecer é que eu preciso criar esses íons, né? Eu preciso pegar essas substâncias aqui e identificar os íons que elas têm. No caso do HCl, pessoal, é fácil, tá? O HCl é o mais simples, porque eu vou quebrar aqui, ó, o H e o Cl, tá? Vou separar os dois, formando em água H e Cl. Então, a primeira coisa, né, que eu vou entender aqui é que em água o H e o Cl vão se separar. Embora essa substância ela seja de ligação covalente, né, alguns ácidos em água eles passam por um processo que a gente chama de ionização, tá? Eles, mesmo sendo substâncias covalentes, eles acabam se ionizando, né? Ou seja, eles viram íons. E o que é íon? São partículas aí de carga elétrica, tá? São espécies que têm carga elétrica. Nesse caso, a gente já viu, né, que o hidrogênio ele tem uma tendência em perder elétrons, ele é menos eletronegativo que o cloro, então o hidrogênio vai perder elétron, o que faz com que ele fique positivo. Opa! Olha o que acabou de aparecer aqui para mim, H+, né? Só que o hidrogênio, será que ele vai perder um elétron, ele vai perder 2, ele vai perder 3? Então o hidrogênio, cara, é uma coisa que você não tem que ter dúvida. A gente sempre vai lembrar que o hidrogênio ele só tem um elétron, certo? Ele tem número atômico 1, lembra? É o primeiro elemento da tabela periódica, então ele só tem um elétron. Dessa forma, ele não tem mais elétrons para perder do que um, ele só tem um. Então o H sempre vai ser mais. Então a primeira coisa que eu vou identificar em uma reação de neutralização é aquela substância que começa com H. Porque na hora que eu separar, né, o H do restante da molécula, esse H ele vai ter a tendência em ficar positivo, uma única vez. E nesse caso, pessoal, a minha substância é HCl, ou seja, um H para um Cl, tá? Não é H2Cl2, não é HCl2, a gente vai ver essa relação aqui, ó, do índice no MgOH2, tá? Mas falando aqui do HCl, é um H para um Cl só. Então, se o H está doando um elétron, se ele está perdendo um elétron aqui ficando uma vez positivo, o cloro vai receber esse elétron, o que faz com que ele fique negativo. Se o H perde um elétron, quantos elétrons o cloro vai receber? Pô, um só, cara. É lógico que seria interessante que você falasse assim para mim: ah, professor, no ano passado nós aprendemos que o cloro é da família 7A, uma família bastante eletronegativa, né, que por ser da 7 tem 7 elétrons, e para 8, né, regra do octeto lá dos gases nobres, para 8 falta 1. Né, se eles têm 7, precisa de mais 1 para ficar com 8. Por isso que o cloro sempre recebe um elétron. Mas se você não lembra de nada disso, é pela lógica, caramba. O H é sempre mais. O H sempre perde um elétron. Então, se eu tenho um cloro aqui, ele vai receber esse elétron. Então, mesmo que você não lembre da matéria do ano passado, que é importante que você revise, só pelo H+, e pelo OH- a gente consegue definir os íons da nossa reação, beleza? Então, o HCl em água vai liberar H+, Cl-. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para o MgOH2. Aí eu te pergunto, cara, como que a gente vai fazer a separação? Como que fica MgOH, MgOH? Como que será que eu vou fazer a separação? Se eu já encontrei o H+, quem que eu tenho que achar agora? Eu tenho que achar o OH-. Então, dessa forma, eu entendo que o OH aqui vai ficar junto. Se eles vão ficar junto, o Mg vai se separar. Quantos magnésios eu tenho? Eu tenho um só, né? Quando eu não representa, porque eu tenho um só. Então, significa que essa estrutura aqui, para mim, ela vai apresentar um magnésio, certo? Ela tem um magnésio só ligado a duas hidroxilas. O que está dentro do parênteses está representado duas vezes. Então, esse magnésio está ligado a 2OH. Pessoal, peço desculpa aí, porque eu estou escrevendo pelo mouse, tá, cara? Eu não tenho caneta, então, assim, é difícil, mas dá para entender, tá? Então, diferente daqui, que era só um H para um Cl, aqui eu tenho um magnésio para 2OH. E essa análise eu faço só lendo aqui a fórmula da minha substância.
A gente vai lembrar, pessoal, que o OH, né, que é o íon que determina aí o caráter básico, ele sempre é menos, né, OH-. O que significa? Significa que o meu OH ele é receptor de um elétron, tá? Para ele só cabe um elétron. Ele é negativo, ele recebe elétrons. Se ele é menos ou menos um, é porque ele só pode receber um elétron. Só que quantos OHs eu tenho aqui? Eu tenho 2, né? Então, digamos assim, se eu desse uma bala para 2 crianças, então vamos supor que eu sou um magnésio. O OH aqui, cada OH é uma criança. Eu dei uma bala para cada criança recebeu uma bala. Quantas balas eu dei? Eu dei 2. Então, se esses OHs, cada um recebe um elétron, é porque esse um elétron de cada veio do magnésio. Ou seja, quem doa fica positivo, e se ele está doando 2 elétrons, a carga dele é mais 2. Lembra que isso a gente já fez o ano passado, tá? O magnésio, o cara é da família 2A, a família 2A é uma família que tem tendência em perder elétrons, né? Se é da família 2A, apresenta somente 2 elétrons na camada de valência, mas mesmo que você não lembre disso, fala, professor, não lembro de tendência, não lembro de família, não lembro de nada disso, pela lógica, se eu tenho 2 hidroxilas e cada uma tem que ser negativa uma vez, é porque esse elemento aqui, que é um único elemento, tá? O magnésio ele está sendo, ou melhor, esse átomo, né? Esse átomo de magnésio, ele é um átomo só ele está doando esses elétrons todos aqui que o OH recebe, logo ele doa esses 2 elétrons que cada OH vai receber, beleza? Então aqui, pessoal, eu mostrei para você que essa reação é de neutralização, sim. Por quê? Porque ó, eu tenho agora o meu H+, que é o responsável pelo caráter ácido, que é justamente o ácido clorídrico, e tenho aqui o OH-, que é a hidroxila, né, que é o hidróxido. Toda substância chamada de hidróxido de alguma coisa é uma base, beleza? Então aqui eu tenho agora os íons H+, e OH-, e esses íons precisam sumir, eles têm que desaparecer no meu produto. Porque se eu continuar tendo H+, e OH-, a minha reação vai continuar tendo ácido e base, e eu não quero, eu quero neutralizar, tá? Então antes da gente avançar a aula, qual é o primeiro passo? Pegar o ácido, separar os seus íons de H+, e o ânion que tiver com ele, né? Se o H é positivo, a outra espécie que tiver no meu ácido vai ser negativa, e a mesma coisa eu vou fazer para a base. Vou separar o OH- e a espécie que tiver com o OH- vai ser o meu cátion, né? Vai ser positivo. Sempre lembrando que se alguém está perdendo elétron, é porque alguém está ganhando, né? Então, se eu ganhei 2, é porque veio de alguém. Ou se eu perdi 2, é porque alguém vai ter que receber, beleza? E agora nós vamos formar o nosso produto. Aí, qual é a análise que a gente vai fazer? Observa a primeira relação aqui, ó. Eu não quero ter mais H+, eu não quero ter mais ácido. Se eu deixar o H com o Cl, ele vai continuar sendo ácido. Então, eu não quero que o H se junte ao Cl. Só que se eu for pensar em juntar o H com o Mg, pô, o H tem tendência em perder elétrons. O Mg também tem. Então, cara, não faz sentido. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o H e ligar ao OH, certo? Posso pegar o meu H+, e ligar ao OH-. Porque dessa forma eu vou formar uma nova substância, né? E eu estou juntando uma espécie que tem tendência em perder com uma espécie que tem tendência em ganhar. H com OH fica HOH. E se eu for analisar até mais a fundo, né, um H doa um elétron. O OH recebe um elétron. Então, apenas um H+ é suficiente para reagir com o OH-. Beleza? Esse outro OH aqui ele vai aparecer para a gente na hora de balancear a equação, tá? Mas a cada um H+, eu preciso de apenas um OH-. Né, porque o H+ perde um elétron e o OH- ganha um elétron. Então o H doa 1, o OH recebe 1, ficou certinho aqui, ó, HOH. Lê isso aqui para mim. H quantas vezes? 2. Então eu tenho H2O. Então uma reação de neutralização entre um ácido e uma base, ela pega os íons de hidrogênio do ácido, ela pega os íons da hidroxila da base e quando juntos os dois, nós formamos a água, cara. E toda reação de neutralização sempre vai ter água, porque o ácido sempre vai ter H+, e a base sempre vai ter OH-. Então eu poderia até mudar substâncias aqui, colocar um outro ácido, uma outra base, né? Sempre H, alguma coisa, né? H2, SO4, HNO3, por exemplo, uma base Na, o H, tanto faz, mas sempre vai ter o H e o OH. E dessa forma, quando eu reagir, né, o ácido com a minha base, o H+ com o OH- sempre vai formar água.
Aí você vai falar, professor, mas tem uma coisa errada aí. Você falou que no produto você não queria uma substância que interferisse mais no caráter, né? Que nem tivesse H+, nem OH-. E a gente sabe que a água, através do seu equilíbrio iônico, vai produzir, né, uma reação de equilíbrio químico H+, e OH-, só que em quantidades iguais. Então, mesmo que eu tenha água aqui liberando H+, e OH-, vai ser em quantidades iguais. Dessa forma, não vai interferir no meu pH. Quando o H+ e o OH-, né, se equilibram, eu tenho um caráter neutro, beleza? Só que aí tá faltando coisa, né? Tá faltando Cl- aqui, né, que vai se juntar com o meu Mg. E basicamente, pessoal, a análise que a gente vai fazer aqui é a seguinte, tá? Toda vez que eu pegar um ácido, o H+ do ácido com o OH- da base, eu vou pegar a parte negativa do meu ácido e vou juntar a parte positiva da minha base. Vou pegar o ânion do meu ácido e juntar com o cátion da minha base, beleza? Então eu vou juntar aqui agora o magnésio com o cloro. E se você ficar naquela dúvida, professor, quem vem primeiro, né? O magnésio ou o cloro? Basta você lembrar da tabela periódica. O magnésio está à esquerda, então coloco o Mg à minha esquerda, certo? E coloco o meu Cl à minha direita, beleza? Então eu vou formar uma substância aqui chamada de MgCl. Só que a pergunta é, qual será a fórmula adequada? Será que o magnésio é suficiente para reagir com o cloro? Então a gente vai analisar a relação de quem está perdendo e quem está ganhando. Vamos lembrar. O magnésio, pessoal, vou escrever até aqui embaixo, tá? A gente sabe que o magnésio é uma espécie que precisa doar 2 elétrons, tá? Então ele tem NOx mais 2. Então ele tem que doar aqui, ó, 1, certo? 2 elétrons. O magnésio ele precisa doar 2 elétrons. Só que o cloro é uma espécie que recebe apenas 1 elétron, né? O cloro ele não pode receber mais que 1, para ele só cabe 1 elétron. Então, quando um magnésio só interage com o cloro, não é suficiente, porque esse magnésio vai pegar 1 elétron aqui, vai doar para o cloro, mas ainda vai ficar um outro elétron, né? E o cloro não pode receber. Então, o que eu penso, né? Eu penso que é necessário para o magnésio mais um cloro, né? Se eu adiciono outro átomo de cloro aqui, lembra, cada cloro precisa de 1 elétron. O magnésio tem 2, então ele vai doar o seu primeiro elétron aqui para esse cloro, e o elétron que fica sobrando ele doa para um segundo cloro. Por que eu desenhei essa estrutura? Porque a forma correta do nosso produto seria Mg, quantas vezes eu desenhei o magnésio? Desenhei uma só, então eu não preciso colocar Mg1. Agora o cloro, quantas vezes eu preciso dele? Eu preciso 2, então eu tenho um MgCl2. Então significa que a reação entre ácido clorídrico, né, e hidróxido de magnésio forma água, porque a gente já viu, né, que a água ela pode até ter H+, e OH-, mas sempre em quantidades iguais, e um sal cloreto de magnésio. E embora os sais, né, em água eles se dissociam e liberam cátions e ânions, né, liberam íons, mas lembra, cara, qual vai ser a carga aqui dos meus íons? Vai ser Mg mais 2, peraí. Mas Mg mais 2 não é H+, então meu cátion aqui não é o H+. Cl-, né, é um ânion, mas o meu ânion aqui não é o H-, é Cl-. Então, embora o MgCl2 em água também vai liberar íons mais, né, Mg mais 2 e Cl-, não é H+, e não é o H-. Ou seja, criei substâncias que não vão produzir mais esses íons, digamos assim, né, a ponto de interferir tanto no índice ácido ou no índice mais básico, cara. Reação de neutralização é isso, é uma reação entre um ácido e uma base produzindo água mais sal. Então aqui eu tenho a nossa água, H2O, e a outra substância, além da água, sempre será o nosso sal. Fazendo a leitura daquele site lá do Brasil Escola, que eu coloquei o link na descrição no início da aula, você pode ver essa relação. Ele vai colocar até mais de uma representação, ele dá mais de uma equação. É interessante que você analise bem aquele site para você tirar algumas dúvidas a mais, beleza? E o que eu vou cobrar de vocês nessa semana no Google Class? Eu vou te dar uma reação entre um ácido e uma base, separando os íons, né, do H+, do restante aí do ácido, né, que seria a parte negativa, e o OH- do restante da base, aí, que seria positiva. Você vai trocar o H+ com o OH-, né, vai trocar a parte negativa do ácido com a parte positiva da base e vai formar o meu sal mais água, beleza? A gente só não pode esquecer de uma coisa, tá, cara? Essa reação ela precisa ser balanceada. E você, por ser aluno de terceira série, cara, você precisa saber fazer balanceamento químico, tudo bem? Se você não sabe, você pode procurar lá na playlist de primeira série, tá? Uma aula de balanceamento químico e tirar suas dúvidas em relação ao balanceamento.
Então, pessoal, para finalizar a nossa aula, né, eu tenho HCl mais MgOH2, formando a água, né, e o cloreto de magnésio, e eu preciso balancear essa equação. Tá? Lembrando que balanceamento aqui ele não é o foco da aula, tá? Eu não vou te ensinar a balancear, eu vou só mostrar como é feito o balanceamento. Você pode procurar uma aula minha de balanceamento lá na playlist de primeira série, mas é interessante aí que você, como aluno de terceira série, você já saiba fazer o balanceamento, tudo bem? E o que eu vou passar para você? Eu vou passar uma regrinha, cara, que muitos professores no YouTube sempre trabalham com os alunos, que é para facilitar, que é o macho, né? Que seria o quê? Balancear metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? É interessante você pegar aqueles elementos que mais se repetem e deixar por último. Por exemplo, aqui, ó, a gente já observa que o hidrogênio, né? O hidrogênio acaba se repetindo mais, né? O oxigênio, o carbono, principalmente em reações que trabalham com bastante substâncias orgânicas, né? Eles se repetem bastante, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então é sempre bom que você deixe eles por último, tá? Começando o balanceamento aqui, eu observo que magnésio eu tenho apenas um, tá? O índice aqui de atomicidade é 1, então eu tenho apenas um magnésio. E no meu produto eu tenho apenas um magnésio. Ou seja, a cada 1 mol, né, de hidróxido de magnésio é suficiente para formar 1 mol de cloreto de magnésio. Um magnésio para um magnésio, ele está balanceado, tá? Tem um magnésio só e aqui eu tenho um magnésio só. Seguindo a ordem do macho, depois dos metais, vem os ametais, que nesse caso é o cloro, tá? Eu observo que no meu reagente, cloro, eu tenho 1, só que no meu produto aqui, ó, eu tenho 2 átomos de cloro. Então eu preciso aumentar a quantidade do HCl. Então eu venho aqui e coloco 2 mols de HCl, 2 vezes 1 cloro, balanceei. Então agora eu tenho 2 cloros e aqui eu tenho 2 átomos de cloro, certo? E lembrando que esse 2 que eu adicionei ao HCl, ele não interferiu o meu magnésio. Tá? Às vezes você mexe de um lado e precisa arrumar o outro. Então, nesse caso, balanceando o cloro, isso não interferiu na quantidade de magnésio. Então, eu já sei que o magnésio e o cloro estão balanceados, basta eu balancear, né, seguindo a ordem do macho, seria o C, né? Macho. Então, começa com metais, ametais, o C representa carbono que nós não temos, depois vem o H e o O, macho, né? Show, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, balanceando agora o hidrogênio, eu observo que eu tenho aqui, ó, 2 vezes 1, só no HCl aqui, tendo 2 mols de HCl, eu tenho 2 hidrogênios, mais, certo? Né? Os hidrogênios que fazem parte aqui da minha base, que nesse caso, lembra, dentro do parênteses aqui, eu tenho o OH 2 vezes, certo? Então significa que esse H ele está sendo representado 2 vezes. Né? Eu até desenhei aqui o OH 2 vezes. Então significa, pessoal, que multiplicando vai dar 1 mol vezes 2, 2 vezes 1H, 2. Então eu tenho 2 hidrogênios aqui nessa substância, mais 2 hidrogênios aqui, que dá um total de 4. Só que na água eu tenho apenas 2 hidrogênios. Então o que eu faço? Aumento a quantidade de mols de água para 2, né? 2 vezes 2, agora balanceio o meu hidrogênio. Tenho 4 hidrogênios no meu produto e 4 hidrogênios no meu reagente. Observa que os índices já foram determinados, né? Já coloquei a minha quantidade de mols. Só que aí eu preciso confirmar quem? Está faltando o macho, né? O oxigênio no final. Então só vou conferir, porque aparentemente eu já coloquei os valores, né? Então vamos observar. 1 vezes 2, né, aqui, ó, 1 vezes 2 é igual a 2, vezes 1 oxigênio são 2. Então, a gente já sabe, né, que esse OH estava sendo representado 2 vezes, então tinha 2 vezes o O. Então, aqui nós temos 2, né, oxigênios no reagente, e no produto eu vou confirmar. Cada molécula de água tem um oxigênio só. Só que quantas vezes eu estou representando essa água? Estou representando 2 vezes. Então, eu faço, né, oxi. Então eu faço 2 vezes 1 oxigênio é igual a 2, beleza? Pessoal, eu fiz esse balanceamento rápido, tá? Não fiquei detalhando muito, não fiquei fazendo rascunho, porque, como eu disse, aluno de terceira série ele tem que saber fazer balanceamento químico, tá? É interessante que vocês revisem bastante, caso tenha necessidade, mas seria interessante que até pela complexidade do assunto que a gente está estudando, que balanceamento não fosse problema para você, tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham uma boa semana de estudos, que vocês consigam desenvolver as nossas atividades lá no Google Class. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.